Olá, alunos do sexto ano! Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Hoje o tema vai ser setores da economia. Vamos estudar as atividades primárias, secundárias e terciárias, que fazem parte dos setores da economia e as suas transformações espaciais, culturais, econômicas, políticas e ambientais. A aula vai ser extremamente interessante no sentido que a gente destacando esses setores, a gente precisa entendê-los item por item. Aqui, em primeiro lugar, eu coloquei essas animações que são animações das atividades econômicas dividido pelos seus setores dentro da economia. Então eu coloquei aqui primário, secundário e terciário e pus as representações desses setores. Contudo, eu vou destacar setor por setor para a gente entender melhor. Vamos ter vários exemplos e espero que seja uma boa aula. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é uma atividade econômica. A atividade econômica é um conjunto de ações desenvolvidas pelos seres humanos no sentido de criar condições materiais para a sua sobrevivência. O homem precisa sobreviver. Desde os primórdios, lá nas cavernas, até atualmente. E aí, nesse sentido, o objetivo final é a perpetuação da espécie. Então, quando ele cria uma atividade econômica, ele cria no sentido de perpetuar a espécie. Então, assim, para que o homem não entre em extinção, ele criou essas atividades para sua sobrevivência. É claro que a gente vai perceber que hoje em dia essas atividades econômicas estão ligadas ao lucro, né? Mas já houve tempos que essa atividade econômica era voltada somente para a sobrevivência. Por exemplo, no tempo das cavernas, essas atividades econômicas não visavam lucro, mas visavam a sobrevivência. Então vamos entender cada um desses setores detalhadamente. Então, olha lá, a gente já falou que a gente tem a divisão em primário, secundário e terciário, e agora vamos entender um por um. Então, setor primário. O que a gente destaca como setor primário? A gente destaca agricultura, mineração, pesca, pecuária, extrativismo vegetal e caça. Vamos ver um por um. Então, fiquem tranquilos que a gente vai ter tempo para entender setor por setor e os itens que pertencem a esses setores. Então, primeiro setor primário. Então, a gente colocou lá que a agricultura pertence ao setor primário. Por quê? O setor primário está ligado à exploração dos recursos naturais. Então, isso fica bem claro dentro da agricultura. A agricultura ela é diretamente ligada aos recursos naturais. Então, aqui a gente vê uma animação da representação de uma agricultura que não é aquela agricultura pequena, é um agronegócio. Então, eles utilizam de maquinários e, inclusive, hoje em dia, da informática. Por quê? Porque a agricultura, ela faz parte da economia de exportação e do consumo interno. Então, assim, o maquinário não dá para ser mais só a enxada. Quando se falava de agricultura, a gente colocava uma enxada. Hoje em dia, a gente põe um maquinário grande. Então, destacou setor primário e agricultura. Mas é só a agricultura que é do setor primário? Não.
Aqui a gente vê o setor primário também representado pela mineração. Volto àquela coisa de falar que está interligado à exploração dos recursos da natureza. Então aqui está mostrando um garimpo. Garimpo pode ser de ouro, de outros minerais, né? Quando você tem ali exploração de minerais diversos, né? Também pertence a essa mineração, não é só o garimpo normal, né? A gente vê que teve aqueles desastres ambientais aqui no Brasil, Brumadinho, tudo fazia parte da mineração. Então, a gente viu que a agricultura pertence ao setor primário, mas a mineração também pertence ao setor primário. Pesca. A pesca também é pertencente do setor primário. Vamos voltar lá atrás. Se você pegar lá aqueles primeiros homens que habitaram a terra, eles, para sobrevivência, eles pescavam. A pesca que existia é diferente da pesca que a gente tem hoje em dia como setor econômico. Hoje a pesca é em escala industrial, porque a pesca ela não é pequena, usa redes grandes, usa maquinários grandes, porque a pesca ela vai ser algo lucrativo para o comércio. Mas eu ainda tenho de dizer que a pesca pertence ao setor primário, porque ela está diretamente ligada a um recurso básico na natureza. Tá? Então, eles pegam o peixe diretamente da natureza. Então, ainda é setor primário. Pecuária, criação de animais, criação de gado. Eu não tenho também só aquele gado que eu uso para extrair o leite dele. Eu tenho uma criação de animais para me render lucro, vender a carne, vender o leite e assim por diante. Pertence ao setor primário. Outra vez, lembrando, porque explora diretamente a natureza. Extrativismo vegetal, a gente falou lá no garimpo do extrativismo mineral, agora do vegetal. Quando você usa a vegetação como fonte de sobrevivência ou de lucro. Aqui no caso, está fazendo a extração da borracha, do látex. Então, assim, a gente sabe muito bem que por muitos anos o Brasil foi um dos maiores exportadores de látex para o mundo. Né? Fez parte da economia, inclusive da economia colonial, mas ainda faz parte de uma economia que rende lucros dentro da exportação. Aqui está apresentando uma imagem do trabalhador na floresta explorando esse recurso natural. A caça. A caça, né, tem países do mundo que é utilizado como esporte em tudo, ela tem que ser regulamentado, você não pode sair, entrar na floresta e sair caçando, porque você tem a questão ambiental, existem leis que proíbem por conta da extinção das espécies. Mas a caça, de modo geral, que já foi para a sobrevivência do homem e hoje em dia é mais esportiva que outra coisa, faz parte do setor primário. Mas eu também posso falar que aquele homem do campo que mora lá no interior, ele caça para sua alimentação. Vamos agora falar sobre setor secundário. Setor secundário é o setor
economia que pega aquele recurso natural, sabe, aquele recurso que a gente estudou até agora, e transforma ele. Então, o setor da economia que transforma a matéria-prima. Eu vou dar um exemplo. Você viu lá a pecuária, a criação de gado. Aquela carne que a gente vai no açougue e compra, ela faz parte não mais do setor primário, porque o setor primário cuidou da criação do animal. E no açougue você pega e vai consumir a carne já cortada em pedaços ou numa peça, mas que já passou por uma transformação. Ele saiu do campo, que era o setor primário, e foi para a indústria e foi transformado em um objeto de consumo. Né? Então ela foi transformada, aquela carne foi transformada para o nosso consumo. Então o setor secundário trabalha com a transformação da matéria-prima. Eu citei exemplos do setor primário e agora do secundário. Então é a transformação. Mas essa transformação, ela tem vários subsetores. Então aqui está falando das máquinas industriais, da indústria e da construção civil, que pertence a esse setor secundário. Aqui eu coloquei uma imagem clássica de uma indústria que está transformando, por exemplo, o ferro em aço. Né? Tem os trabalhadores, aqui você vê todos os equipamentos que indústria tem que investir e hoje em dia investe em equipamentos de segurança, porque como ele transforma a matéria-prima, né, nessa produção para o consumo, ele usa o fogo para fundir, ele usa máquinas que existe um certo risco para o ser humano. Então aqui, só por curiosidade, está mostrando, né, os equipamentos aí industriais e assim. Aqui também é a representação ainda da indústria, né? Eu gostaria que tivessem tempos que a gente pudesse sair, eu dou a aula e saio com vocês, como eu já fiz com alunos anteriormente. Teve uma turma que eu trabalhei que falei do setor secundário e consegui agendar, por exemplo, uma visita à Ford. E era a Ford de montagem de caminhões. A gente visitou a indústria, os alunos viram como é uma linha de produção, é muito interessante. Setor secundário aqui, a indústria. Eu mostrei aquela indústria clássica que a gente vê, metalúrgica, aqui eu estou mostrando a indústria têxtil, por exemplo. Né? Quando a gente vê uma roupa lá na loja, com a marca, eu comprei uma roupa com a marca assim ou assado, ela passou por esse processo. Né? Então o algodão, que era uma matéria-prima, foi transformado em tecido. É a indústria têxtil, muito importante no país. Aqui, ainda o setor, eu não falei que a construção civil também pertencia ao setor secundário, então aqui, né, esse setor que emprega tanta gente, que é tão importante para a gente, também pertence ao setor secundário, de transformação. Ah, mas por que é secundário? Eles pegam a matéria-prima, porque vamos pensar que um tijolo, um cimento, né, é extraído de uma matéria-prima e transformado na construção civil. Transformado no quê? Em casas, em prédios, em hospitais e assim por diante. Então, construção civil também pertence ao setor secundário.
Setor secundário ainda a construção civil, e aí a gente vai para o setor terciário. Vamos recapitular. No setor primário, a gente explora a matéria-prima diretamente da natureza. No setor secundário, a gente pegou aquela matéria-prima e transformou na indústria, produção de vários tipos de equipamentos, de utilidades. E aí, para onde vai aqueles produtos desenvolvidos nas indústrias no setor secundário? Vai para o setor terciário. Setor terciário corresponde ao comércio de bens. Só que também não é só o comércio de bens que é setor terciário. A gente vai pegar aqui a prestação de serviços, que a gente vai ver adiante, que também pertence ao setor terciário. Então aqui está, que abrange uma vasta gama de atividades que vão desde o comércio de mercadorias à administração pública, e a gente vai entender aí. Aqui eu coloquei uma imagem clássica do comércio, né? É uma animação mostrando uma mulher fazendo compras. Já pensou se a gente fizesse desse jeito? A gente não faz, mas é uma animação para a gente saber que quando a gente vai no mercado, qualquer supermercado, a gente está indo no setor terciário, que é do comércio. Setor terciário. Ah, nossa, aqui é uma feira livre, é um mercadão. É setor terciário também de comércio, né? Então aqui está trabalhando com o quê? Com a distribuição de produtos já para oferta e procura, para compra e venda. Comércio aqui, a gente viu o primeiro, supermercado, comércio de alimentação. Vimos o segundo, que é comércio em feiras livres, que é de alimentos, de produtos naturais, mas ali quando ele se torna elementos de uma feira livre, ele virou setor terciário de comércio. E aqui o setor de comércio que trabalha com roupas, que vai trabalhar com perfumes, com qualquer tipo de venda ao consumidor. Então, setor terciário, que é o comércio. Até agora a gente falou do comércio só, como setor terciário. Agora a gente vai entrar na prestação de serviços. Prestação de serviços como educação, eu dei um exemplo, educação é um setor terciário, é a prestação de serviços. Tudo que é prestação de serviços pertence ao setor terciário. Aqui eu escolhi de propósito, gente, imagens da nossa própria escola. Se a gente está falando de educação, vamos pegar um exemplo próximo, a nossa escola, que é imagens de projetos que a gente desenvolveu com alunos da nossa escola, mas de anos anteriores. Inclusive, no tempo que tinha até ensino médio na nossa escola, a gente aproveitou aí as imagens, fazia trabalhos muito bons. Então, esse setor que é da educação, eu mostrei a nossa escola, mas poderia ter mostrado qualquer escola que pertence à educação, então pertence ao setor de serviços, é setor terciário. Aqui ainda escola, peguei aí uma imagem dos Simpsons, uma animação dos Simpsons, e para representar a questão da escola, da educação. Naquele momento lá eu mostrei em área aberta, aqui o clássico em sala de aula. Saúde, prestação de serviços também. A gente viu como é importante essa prestação de serviço.
em tempos de pandemia, abrir os olhos para uma coisa que já era muito importante, sempre foi, né? Que era a prestação de serviços, a saúde, né? Então aqui é a representação de enfermeiros e médicos na linha de frente da Covid-19, né? Então, assim, precisou, infelizmente, de um momento triste como a pandemia, todo esse caos, para a gente dar valor a esse pessoal que é extremamente importante em nossas vidas. Então, saúde pertence ao setor terciário como prestação de serviços. E aqui, o setor terciário representado pela prestação de serviços na segurança pública. Gente, esses homens e mulheres são extremamente importantes na nossa sociedade. A gente pode falar, fez isso, fez aquilo, eles são extremamente importantes. Não dá para você ter uma sociedade sem a segurança pública. Então a gente vê policiais, inclusive arriscando a vida para dar um maior conforto. Já percebemos quando teve greve de policiais, aqui em São Paulo não, mas em alguns outros lugares do Brasil, o caos que ficou. Então, aqui essa prestação de serviço está mostrando a segurança pública, incluindo policiais e bombeiros, porque, antes de mais nada, um bombeiro é um policial. Quando ele não entra para ser bombeiro aqui no Brasil. Como nos Estados Unidos, existe bombeiro civil. Aqui não, são todos, nesse caso aqui, militares. Então, o que presta serviço a toda a população de forma gratuita para nós, então se você precisa de um policial, você não vai precisar pagar, se você precisa de um bombeiro, você não vai precisar pagar nesse sentido, são prestadores de serviços. São servidores públicos, prestadores de serviço. Com detalhe, em indústria, só para de curiosidade, existe bombeiro civil, mas é da indústria, mas por uma coisa grande eles vão chamar esses homens maravilhosos e mulheres que trabalham salvando vidas, mas em indústrias existe o bombeiro que é particular, mas a maioria dos bombeiros que a gente conhece é público. E os policiais. Então, assim, prestação de serviço, assim como saúde e educação, é linha de frente aí para nós. Não vivemos sem eles. Gente, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido esses setores da economia. Vocês deverão voltar a qualquer momento que aparecerem dúvidas. Eu vou dar uma atividade que vai trabalhar com esses 3 setores. Volta nesse vídeo, assista novamente, pare em alguns, dê pausa, olhe, solta, vê a explicação novamente. E não fique só com isso daqui, não, que é a nossa videoaula, que é muito importante. Vá lá no Central de Mídias, assista as aulas lá. As minhas aulas têm sido em consonância às aulas do Central de Mídias. Então, assim, lá eles passam de forma diferente, mas abordando o mesmo assunto. Assista lá também. Às vezes uma coisa que ficou na dúvida aqui, soluciona lá e vice-versa. Recorra aos seus livros. Quem tem livro, olha lá. Ah, a professora falou desse setor da economia, tinha lá no meu livro. Ai, que legal. Pesquise na internet, se informe. O conhecimento nunca é demais. Quem estuda
E quem ensina não pode ficar parado em um instrumento somente. E depois faça atividade, entregue lá no Moodle. Eu vou deixar a atividade para vocês. Uma atividade simples que com você que assistiu o vídeo, prestou atenção, pegou e vai conseguir fazer numa boa. Vou finalizar aqui com uma frase que eu deixei aqui que é importante, já que a gente está falando de economia, uma frase extremamente importante que fala da força da alienação, né? Vem dessa fragilidade que, em vez de nos unir, nos separam. Isso daí não pode acontecer. Unidos somos mais fortes. A frase resume isso. Um abraço e um beijo e até a próxima aula. E se cuide, usem máscara. Não vão a aglomerações, meninos. E em breve a gente vai estar preparado para nossas voltas às aulas.